E aí, pessoal, tudo bem? Sou Renato Cipri, nutricionista, e o vídeo de hoje vai ser uma reação ao famoso médico Paulo Musi. Ele vai estar no Inteligência Artificial, no podcast, e o assunto vai ser uso das canetas emagrecedoras e a necessidade ou não de fazer uma dieta prescrita por nutricionista por quem está usando essas canetinhas. Vocês conhecem o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro e outras que já surgiram e já sumiram do mercado, tá bom? Então vamos lá para saber o que o Paulo Musi tem a dizer a respeito dessas canetinhas e o tratamento como um todo acompanhado de dieta. E se você gosta do tema, se inscreva no canal. Eu trago muitos temas aqui relacionados à nutrição, atividade física, qualidade de vida, suplementação, tá bem? Então tenho certeza que você futuramente vai gostar muito dos temas que eu vou lançar aqui. Se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A caneta emagrecedora, né, como as pessoas gostam de falar, né, os análogos de GLP-1, eles acontecem numa fase da medicina onde a multidisciplinaridade é uma realidade, não é opcional. Então tem gente que fala assim, é só tomar canetinha que eu vou emagrecer, eu não vou precisar mais de nutricionista. Pelo contrário, você precisa mais ainda do nutricionista junto com o médico. Porque se esse cara tomar essa medicação e não comer, ele vai passar mal, e muito mal. Então ela tomava, por exemplo, o Ozempic, e aí o que acontecia? Ela falava, não tô conseguindo comer comida, beleza, vou comer bolacha, pastel. Aí é o que entra na classe dos alimentos super palatáveis. Então a pessoa tomava o remédio e não emagrecia. Por quê? Porque aquele pouco que ele comia, aquela coxinha, aquele sanduíche, né, tinha lá suas 600, suas 1000 calorias. E aí não adianta, por um lado você tá deixando de consumir caloria, por outro você tá desnutrindo, consumindo caloria, porque aquela caloria é uma caloria vazia. Quer dizer, você piorou o hábito da pessoa. Por isso que você precisa de orientação nutricional mais ainda. Bom, então aqui ele falou uma coisa que acontece muito e é o efeito esperado de quem realmente usa a canetinha com o intuito de emagrecer, que é o quê? A redução da fome, a redução do apetite, né? Ou seja, a pessoa usa a canetinha ali e perde muitas vezes a vontade de comer. Então, e por que isso acontece? Bom, essas canetinhas, elas imitam de forma sintética a ação do nosso hormônio GLP-1, é naturalmente produzido no nosso intestino. E quais ações do GLP-1 no organismo? Bom, inicialmente, o primeiro deles é a redução da glicemia, ou seja, redução do açúcar no sangue. É por isso que, primeiramente, esse medicamento foi desenvolvido para diabéticos. Outro mecanismo esperado desse medicamento, outro efeito esperado a nível de hipotálamo no cérebro, é reduzir a vontade de comer, ou seja, a pessoa fica mais saciada com menos alimento e não sente muita vontade de comer, reduz bastante realmente essa vontade de comer. Então, por isso que ele ajuda bastante no emagrecimento. E outra função dele é a lentificação do trânsito gastrointestinal. O que é isso? Quando a pessoa come, o alimento fica mais tempo no seu trato gastrointestinal, ou seja, fica mais tempo no seu estômago e no seu intestino. Então, a pessoa fica com a sensação de estar saciada, estar cheia por mais tempo. E, dessa forma, ela vai comer bem menos. Mas justamente esses efeitos esperados que fazem com que a pessoa olhe muitas vezes para um prato de comida mais saudável, com legumes, salada, uma carne ou frutas ali, e não queira comer isso, né? Porque a pessoa perde realmente a vontade de comer. Então, o que vem? Vem a vontade de comer alimentos mais palatáveis, que ela considera mais gostosos. Então, a pessoa muitas vezes deixa de comer um prato de comida saudável e vai comer ali um salgadinho, uma coxinha, um pedaço de torta, sorvete. E o que acontece? Esses alimentos, até em porções pequenas, são muito calóricas. Então, muitas vezes, o paciente não consegue emagrecer porque ela opta por alimentos mais palatáveis e não come alimentos adequados para a sua dieta. E ele falou no vídeo também que muitas vezes as pessoas passam mal e muito mal. E por que acontece isso? Porque esses alimentos, sendo mais gordurosos, mais ricos em açúcar, e com o efeito do medicamento de retardar ali, lentificar o trânsito gastrointestinal, esses alimentos ficam mais tempo no organismo da pessoa. E ficando mais tempo no organismo dessa pessoa, esses alimentos são mais inflamatórios, então causam náuseas, enjoos, sensação de vômito. Isso incomoda muitas pessoas que comem mal assim. Então, essas escolhas ruins, muitas vezes, vai fazer com que a pessoa não consiga emagrecer, né, porque pequenas porções já são muito calóricas, né? E, além disso, muitas pessoas não conseguem treinar, ir para uma academia, correr, nadar, porque estão enjoadas, então não vou ter vontade nenhuma de treinar, não é verdade? Vamos continuar o vídeo? Você precisa de orientação nutricional mais ainda, porque senão essa pessoa ela perde massa muscular e continua ganhando gordura. Só que se você não tiver uma dieta adequada, ele oxida aminoácido. Ou seja, você vai perder massa muscular mais rápido ainda. E aí você vai entrar num processo de desnutrição assistida. Nossa. E essas drogas, elas chegam numa situação
que elas só poderiam existir se você tivesse uma prescrição precisa do que a dieta do paciente. Então, se você está achando que as drogas elas substituem, por exemplo, o nutricionista, você está muito enganado. Você precisa muito mais do nutricionista agora do que você precisava antes. Porque se você não tiver uma dieta balanceada, você vai destruir sua massa muscular. Aí você fala, mas eu não tô nem aí. Você tá preocupado com a sua aparência? Todas as pessoas que querem emagrecer, cara, estão preocupadas com a aparência. Não vem com essa ideia de falar, não me interessa. Tem sim. Quer se sentir bem com uma roupa, quer colocar uma roupa menor, quer conseguir usar um padrão de vestuário que não era capaz. Quer. Só que o que acontece? Você chegou a ouvir falar de um negócio chamado Ozempic Face? Não. A pessoa usava o inibidor o análogo de GLP-1 e o que acontecia? Como destruía a massa muscular, a musculatura da mímica do rosto, ela ficava flácida. Então a pessoa parecia que envelhecia. E aí você pode fazer o tratamento dermatológico, o que for, meu amigo. Você pode tacar de massa muscular ali. Fogo aí. Se você não tiver Por causa de perda de massa muscular. Exatamente. Então, como ele disse aí, um efeito que acontece muito e é indesejável é a perda de massa muscular por quem usa esses medicamentos. E não é só uma questão estética. Realmente a questão estética é muito importante, porque quem perde massa muscular fica com um aspecto de mais flácido, mais envelhecido, um aspecto também mais feio, né? Porque a pessoa parece que murchou e não que emagreceu em si. Ela fica realmente com uma forma estranha, né? Esteticamente falando. Mas a questão vai muito além do estético. Tem também a questão metabólica, porque quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais rápido é o seu metabolismo basal, ou seja, ela pode comer mais alimentos e engordar menos. A partir do momento que ela perde massa muscular, ela vai ter o seu metabolismo mais lento, ou seja, seu teto de consumo calórico total do dia vai ser muito menor. Se anteriormente ela poderia comer assim 1.800, 2.000 calorias sem engordar, esse teto vai diminuir, vai talvez 1.400, 1.500 calorias. Então, com a interrupção do tratamento, a pessoa já vai ter mais fome e perdendo massa muscular, a pessoa vai ter um metabolismo mais lento. A tendência é que essa pessoa tenha um reganho de peso muito rápido. Então, é muito importante que pessoas que fazem uso desse medicamento façam a musculação e façam uma dieta para evitar a perda de massa muscular ou até, se possível, até ganhar massa muscular. Além das questões metabólica e estética, a gente tem que pensar também na questão funcional, né? Porque quando a pessoa perde massa muscular, ela perde também força, atividades básicas do seu dia a dia, pegar um peso na cozinha, né, um peso em casa, subir uma escada, então ela fica prejudicada em relação à força também. E a gente sabe que a perda de força é um preditor para a redução de longevidade, ou seja, quando a pessoa perde massa muscular e perde força, a sua expectativa de vida reduz bastante. Então, pensando em longevidade, a pessoa que faz o tratamento com esse medicamento tem que pensar bastante em relação à sua alimentação e também seus treinos, porque não adianta você emagrecer e reduzir sua expectativa de vida, não é verdade? O médico ele pode ser o operador daquilo que é a ação imediata do que é a invasão física da cirurgia. Tá. Mas o que acontece depois, ou então da prescrição do remédio, mas o que acontece depois, que é o ambiente que a pessoa está colocado, isso é toda a medicina que foi criada e que é operada pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo profissional de educação física. Aqui ele encerra muito bem esse ponto, né? Porque a questão do tratamento para perda de peso tem que ser multidisciplinar, então muitas vezes o médico realmente é o responsável por passar o medicamento, mas além disso o paciente tem que ter um acompanhamento de nutricionista, se possível também de um personal trainer ou um profissional de educação física, e muitas vezes também de um psicólogo, né? Porque a gente sabe que a questão da obesidade, do sobrepeso, é multifatorial, e muitas vezes a questão psicológica influencia bastante no tratamento. E se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, e se você quiser ver o vídeo completo, eu vou botar aqui na descrição, tá? O link do vídeo completo, tá bom? Valeu, tchau, tchau, hein?